Agora lá em cima é que a gente tem vista. Fiquem comigo no vídeo para vocês verem a vista que tem no quarto lá de cima. Nessa área perto da península, vai ter o banco aqui no pé da jacuzzi, que as pessoas conseguem sentar, vai ter um assento estofado, conseguem sentar aqui no banco e conversar com quem tá ali na mesa, com quem tá aqui na península, na banqueta. E esse revestimento também já era existente. O cliente nem gosta desse revestimento, eu também não sou muito fã de tanto marmorizado assim, principalmente em cozinha, mas aqui eu falei pra ele que era o menor dos nossos problemas, porque tem muito móvel, né? Vai esconder praticamente tudo. Oi pessoal, cheguei para mais um vídeo. Hoje eu trouxe um projeto um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu faço mais casas inteiras, casas maiores. E hoje eu tô aqui num apartamento na Praia dos Cavaleiros, em Macaé, para mostrar para vocês o projeto de interiores que eu tô fazendo para esse apartamento, que é quase uma reforma. E aqui é um apartamento duplex, é uma cobertura na verdade. Fica aqui nessa praia maravilhosa que é a Praia dos Cavaleiros. E vocês sempre me pedem para mostrar coisas menores, mas é porque de fato, eu quase não faço apartamento. Macaé e Rio das Ostras, as cidades que eu mais atuo, são cidades que têm muitas casas, né? São construções mais assim, é uma cidade mais horizontal, não tem muitos prédios por aqui ainda. Então, realmente, eu quase não faço projeto de apartamento, mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse projeto. E aí eu vou mostrando aqui o local e o projeto, as imagens 3D do projeto de interiores pra vocês. Esse cliente, ele pegou esse apartamento praticamente no osso. É uma história meio complicada, porque a construtora tinha abandonado a obra, abandonou na verdade a obra, e aí eles pegaram para finalizar. Então uma parte do que está feito foi entregue pela construtora, outra parte ele já tinha começado sem a minha instrução, e agora eu entrei com o projeto e a gente está meio que reformando um apartamento que é novo, um apartamento que nunca chegou a ficar pronto, dá para entender? É assim, um apartamento que tá no osso, mas não tá no osso. Então ele é novo, mas a gente está reformando, é complexo. Mas enfim, a gente entra aqui, ó, tem um único acesso a esse apartamento, é só por essa porta. Aqui à minha direita tá a cozinha e aqui à esquerda a sala de jantar. Esses dois ambientes, eles são bem compactos. E eu já peguei nessa situação aqui. Essa pedra já era existente, que é um quartzo cinza. E esse revestimento também já era existente. O cliente nem gosta desse revestimento, eu também não sou muito fã de tanto marmorizado assim, principalmente em cozinha, mas aqui eu falei pra ele que era o menor dos nossos problemas, porque tem muito móvel, né? Vai esconder praticamente tudo. Quando entrar aqui a geladeira, os armários superiores, isso aqui vai praticamente sumir. Então eu fiz algumas pequenas intervenções aqui de obra, que seria esse gesso aqui, ó. Tem essa bandeja, nem sei por quê, porque aqui em cima não é banheiro. Tô tentando pensar, não sei por quê que tem essa bandeja aqui, deve ser alguma viga. Isso daqui já tava no local, eu não vi, né, antes de fechar o gesso. E aí eu fiz, já que tem isso aqui e nós temos essa paredinha aqui, que é a paredinha que faz o apoio da porta e esconde aqui a geladeira, eu trouxe essa bandeja, eu pedi para complementar essa bandeja aqui, fazer um L. E aí, já que a gente vai complementar, vai mexer, a gente coloca também um LED. E aqui, ó, que ficou esse dentinho de bancada dos dois lados, eu pedi para complementar, porque aqui foi deixado espaço de um fogão convencional. Eu pedi para complementar essa pedra, já medi aqui com a marmoraria pra gente colocar um cooktop. E aí eu fiz o projeto de interiores da cozinha com tudo que eu já tinha, né? Com tudo que já era existente aqui. A gente fez o projeto aqui dos móveis, toda a parte de marcenaria planejada, e fomos bolando algumas soluções para melhorar a carinha do apartamento com o que a gente já tinha. Pro lado de cá é a nossa sala de jantar, que também é compacta. E também tem essa bandeja de gesso aqui meio sem sentido, num local que não faz muito sentido. Então, já que ela vem até aqui, eu também pedi para complementar ela no projeto até aqui, pra gente delimitar de fato a nossa sala de jantar, e aí eu também coloco um LED aqui na ponta. E aqui eu projetei uma estante bem bonita, assim, com cristaleira na parte superior, com as portas de vidro canelado, toda a estante iluminada com LED também, e um nicho aqui que vai ser o ponto alto desse projeto aqui, dessa sala com cozinha, vai ser esse nicho, que é de uma pedra verde Guatemala, que é uma pedra super sofisticada e que vai dar um tchan aqui para essa sala de jantar. E dessa estante já sai a nossa mesa de jantar, que eu projetei uma mesa oval, que vai ficar com 5 cadeiras, porque a ponta de lá está encostada na estante. Então nós temos aqui 5 lugares. Eles tinham um projeto anterior até que previa um canto alemão aqui, todo de alvenaria. Como o espaço é pequeno, a gente tenta evitar isso, colocar alvenaria, colocar essas coisas assim muito fixas, porque dá uma sensação de fechar mais o espaço, né? Então eu coloquei essa mesa solta mesmo, ele consegue arrastar se quiser soltar dali da estante, mas ela fica prevista aqui já inicialmente com 5 lugares. E aí eu trouxe uma marcenaria revestida
revestindo também essa coluna, que essa coluna também faz parte, já tá aqui, né? Então eu revesti ela com marcenaria e aqui a gente cola um espelhão de corpo inteiro, aqui um espelho nessa parede inteira, que vai dar uma amplitude, uma ideia de amplitude para quem tá sentado nessa mesa de jantar aqui. E aqui vocês estão vendo vários testes de tinta, não me perguntem que eu não sei o que é, tá? Quando eu cheguei já tava assim e não tem a ver com o nosso projeto essas tintas aí. Pro lado de cá nós temos a sala de TV, sala de estar e a nossa escada de acesso ao segundo pavimento. Essa escada também já estava revestida com essa pedra branca quando eu cheguei. Eu achei até que ela tivesse manchada, porque vocês vão ver ali quando a gente subir que ainda tá aberto lá em cima, então fica com cocô de passarinho e eu pensei que tivesse manchado, mas a escada é Nanoglaze, que é um material muito bom e não manchou. Eles já deram uma limpeza aqui, já fizeram uma faxina aqui e não tava manchada. Agora tá suja de novo, mas a gente já sabe que não tá manchada. E pra cá é a nossa sala de estar / TV. Ela já não é tão compacta quanto a sala de jantar ali, então vai caber um sofá aqui bem grandão. Eu tô colocando no projeto um de 2,80 m pra gente ter folga aqui, colocar poltrona e tal, mas também caberia um sofá maior. Então aqui nós temos a parede do sofá com 2,80 m. Aqui tá previsto colocar uma poltrona bem bonita e uns vasos de planta na parte mais baixa ali dessa escada, uma luminária aqui fazendo função de abajur. E pro lado de cá toda a nossa parede de painel de televisão e REC, né? Então nós temos um REC planejado aqui na parte de baixo, todo ripadinho, um painel de marcenaria Frejó, assim, o cliente aqui ele gosta de madeira um pouco mais escura, então a gente vai usar Frejó em tudo. Então tem um painel amadeirado para essa televisão. E aqui, como tem essa coluna, que também não tem o que fazer, né? Ela existe. Eu pintei com uma tinta cinza chumbo, a mesma que eu pintei lá na sala de jantar, pra dar uma escurecida. Esse apartamento aqui eu tô fazendo ele todo assim, um pouco mais masculino, que a princípio o meu cliente é só ele e os filhos, que são meninos também. Então é um apartamento mais masculino mesmo. Aquele marmorizado, se ele não tivesse ali, ele nunca estaria, se fosse pra eu colocar no projeto agora, não colocaria marmorizado, porque o cliente pediu cores mais escuras, um apartamento bem masculino. Então aqui a gente tem tudo assim, em amadeirado, cinza e cinza chumbo. Pra cá tem um pedacinho de parede que ficou aqui, né, atrás da coluna, então eu revesti com um tijolinho cinza, que é o mesmo tijolinho, inclusive, que vocês vão ver que eu revesti essa parede aqui do patamar da escada também. A gente vai ter um tijolinho daqui do chão até lá em cima, que é como se fosse um pé direito duplo, né, já que vai pra laje de cobertura lá do segundo andar dessa cobertura duplex. Aqui, um detalhezinho de obra que eu pedi também foi abrir cortineiro. Eles não fizeram cortineiros no rebaixamento em drywall, nem aqui, nem no quarto dali. Só tem cortineiro no quarto lá de cima e faz muita diferença isso. Poder embutir o trilho faz muita diferença. Então a gente vai abrir cortineiros aqui nesse andar de baixo também e numa outra porta de vidro que a gente tem ali em cima para a área gourmet, para poder embutir o trilho da cortina. Aqui tem uma varandinha pequena, que nós vamos colocar só mesmo alguns vasos de planta para ficar, né, quando tiver a porta aberta, ficar legal ali para dentro da sala, ter essa integração aqui com essa área das plantas. Nós estamos aqui no 6º andar e, como é duplex, pode-se dizer que lá em cima seria o 7º, né? Mas aqui é o apartamento, ó, do 6º andar e temos a vista pro mar bem ali. Agora, lá em cima é que a gente tem vista. Fiquem comigo no vídeo para vocês verem a vista que tem no quarto lá de cima. Pra cá, nós temos um banheiro que também estava pronto. Esse banheiro estava todo pronto com esse revestimento travertino e essa belezura, para não dizer o contrário, dessa pastilha de vidro no fundo do nicho. Estava nesse nicho e naquele, só que naquele já chegou meu toque. Começou o toque de Aline aqui, ó, com amadeirado no fundo do nicho. A gente tá escondendo essa pastilha, porque eu falei que a pastilha, além de não ter nada a ver com o ano de 2026, não tem nada a ver com esse outro revestimento aqui, que é legal, é bonito. O travertino, ele é atemporal. Ele também tava no piso. No piso, nem fui eu que pedi pra trocar. Foi porque tava com vazamento no apartamento de baixo. Como eu disse, a construtora abandonou, eles pegaram... Foi entregue de qualquer jeito. E eles viram que tava vazando do apartamento de baixo. Então eles quebraram esse piso para impermeabilizar. E aí nesse meio tempo eu entrei fazendo o projeto e sugeri que, já que quebrou o piso, a gente não ia achar exatamente igual a esse. Eu não faço ideia de que porcelanato seja esse, qual o nome, qual a especificação, quando foi comprado, em que ano, em que momento. Seria melhor não tentar colocar um parecido, melhor colocar logo um diferente. E aí nós colocamos o amadeirado em régua no chão, que é o mesmo que vocês estão vendo aqui no fundo desse nicho. Então a gente está escondendo a pastilha com esse amadeirado em régua, que é o mesmo que a gente vai usar no piso. E vai entrar um LED aqui, eles tinham deixado 3 pontinhos, ó, para 3 spots. Mas eu também não gosto disso, spot no nicho. A gente vai botar um perfil de LED aqui pra ficar uma luz contínua, vou ficar inteira aqui. E aqui a bancada tá crua, né? Tá sem cuba, sem nada. A gente vai colocar
a cuba e um espelho, o armário, tudo isso está previsto agora no meu projeto. Então, eu já peguei ele assim com esse revestimento, a gente está só complementando. Pra cá tá o quarto dos filhos e ele me pediu para colocar uma beliche, desde o início ele queria que fosse a beliche. Então aqui, que é uma parede menos importante, quando a gente entra do quarto, a gente não tem visão dela, né? Eu coloquei o armário maior que eu pude, né? Que foi a parede toda, tem 1,93 m essa parede, então vai ficar 2 portas de correr, um lado para cada filho. Essa porta aqui fica meio que atrás da beliche, então eu não gastei vidro espelhado nela, coloquei só na de cá, que a gente tem o espelho de corpo inteiro aqui. E pra cá fica a nossa beliche, sendo que nós temos um espaço um pouquinho maior do que um colchão de solteiro, e aí eu projetei essa beliche com mesinha de cabeceira. Tanto a cama de baixo quanto a de cima tem um apoio ali de um baú, vai ficar uma mesinha baú, né? Dá pra guardar as coisas por cima na cabeceira. E embaixo dessa cama aqui de baixo, nós temos gavetas para guardar brinquedos, também para guardar as coisas. E o espaço que eu deixo de circulação entre a cama e o armário, que é a circulação para uso do armário, é a mesma circulação que fica para uso da escada de acesso à cama superior. Aqui, como eu falei, nós vamos abrir o cortineiro, então essa beliche ela também não encosta aqui, até porque nós temos a janela, então nós recuamos um pouco para a cortina passar inteira para cá. Aqui, ó, ar-condicionado estava no lugar, só tinham roubado a tubulação de cobre, porque esse prédio realmente ele estava com a obra abandonada há anos, então entraram aqui e roubaram várias coisas. As portas colocaram agora, porque não tinha porta. E o ar-condicionado tinham roubado a tubulação, então eles estão só colocando de novo, mas o local dele já estava previsto. E aqui nós estamos colocando a bancada com televisão, que é uma bancada de estudos e de videogame, enfim. Então a bancada dos filhos fica aqui, esse é o quarto dos filhos. E lá em cima é que tá o quarto principal. Esse apartamento, na verdade, ele era um apartamento de um quarto. Só tinha esse quarto aqui, com banheiro social. E lá em cima era um espaço meio que aberto, assim, para uso de área gourmet, não sei. Mas aí o meu cliente fez uma adaptação lá em cima e fez um quarto lá em cima. Então aqui, ó, a escada de acesso. Ah, pensei que hoje tivesse com cocô de passarinho, nem tá, limparam de novo. E agora eu vou ter que ter cuidado para pisar para cá, que estão colocando piso aqui agora. Aqui, gente, tá trocando piso, o apartamento já estava com piso nesse andar, só que como ficou muito tempo abandonado, esse piso aqui estava danificado, estava arranhado, estava quebradinho, estava manchado em volta do rejunte, ele estava bem danificado, o cliente achou melhor trocar. Eu falei com ele até que com os móveis no lugar, iria disfarçar bem, mas ele preferiu trocar esse piso, então arrancamos agora o piso anterior e estamos colocando um outro piso cinza neutro aqui em cima. Aqui é um hallzinho de chegada, né? Quando a gente chega da escada, nós temos esse pequeno hall. Pra lá, a suíte, e pra cá, o que vai ser a área gourmet, que hoje não é nada, hoje é só um terraço aberto, vai ser uma área gourmet com jacuzzi. Então, nesse hallzinho, o cliente me pediu para projetar um bar. E aí eu fiz essa estante ali no fundo, com nichos iluminados, para as bebidas, com a adega climatizada na parte de baixo e ali no cantinho também a parte para colocar garrafas de vinho assim bem expostas. Aqui eu coloquei uns puffs, né, se a pessoa quiser sentar, mas vai ser uma área de circulação que vai integrar aqui com a área gourmet e vai camuflar ali a porta do quarto, que aí eu fiz a porta do quarto camuflada num painel de marcenaria planejada. E aqui também, que vocês vão ver que já tem essa mureta, nós também estamos colocando um quadro de marcenaria planejada aqui com cordas. E ali, ó, quando eu cheguei também já tinha esse nicho, esse recuo, que eu não sei o que é aqui nessa parede lateral da escada. E aí eu tô colocando prateleirinhas ali para decoração também. Então pra cá, ó, vai ser a porta da nossa suíte, vai ser uma porta de correr pra lá. E aqui é que eu falei pra vocês que tem a vista maravilhosa. Olhem só essa janela que tem aqui para Restinga, é a Restinga que a gente tem aqui em Macaé, entre a Praia dos Cavaleiros e a Praia do Pecado, e temos a praia ali também, ó, e essa vista aqui tá super linda, super maravilhosa, fez valer o segundo andar aqui dessa cobertura. E você acredita que o cliente falou que essa janela não existia, ele teve que pedir para abrir, não sei o que, enfim, um desperdício, né? Então aqui é a nossa área do quarto, aqui é a parede da televisão, que vai ter um móvelzinho aqui embaixo de apoio, o painel de TV, esse painel de TV também vai embutir aqui a porta do closet, ó, vai ficar tudo num painel só. E pra cá, que é a porta de entrada, fica um painel também em toda essa parede aqui, embutindo essa porta de entrada, que tá mais alta do que o padrão, porque já tá assim, a gente não vai mexer com obra, vai fazer já em marcenaria nessa medida. E essa parede aqui é a parede da cabeceira da cama. Então nós temos uma cabeceira estofada em couro na parede inteira,
E como eu falei pra vocês, cores escuras. Vocês vão ver que aqui eu coloquei um azul bem forte, um azul marinho assim bem forte, o couro marrom, cinza chumbo, né? Porque é um apartamento mais masculino mesmo. E aqui foi o único cômodo que eles tinham deixado, ó, o cortineiro. Então eu pedi pra abrir nos outros locais, esse aqui era o único que tinha. E assim ficou o projeto do quarto, e esse quarto ele tem closet e banheiro. Então aqui, como eu falei, a porta vai estar embutida no painel. Essa porta vai ser de giro, não vai ser de correr, porque nós temos espaço livre aqui dentro do closet. E aí esse closet ele é num formato de L. Nós fizemos os armários todos no cinza. O que eu tô fazendo de obra aqui, além da troca do piso, é só complementar esse buraco aqui no teto, que eu também não entendi porque que ficou assim. Nós temos uma parte mais alta aqui e uma mais baixa aqui, que não tem por que ficar esse vão, então a gente vai só completar isso aqui, vai ficar realmente uma parte mais baixa e uma mais alta pra cá. E aí os armários vêm em L, e aqui a porta do banheiro, que quando eu cheguei também já estava assim. E aqui tá super escuro, tem uma lanterna de celular aí? Aqui tá super escuro, mas o banheiro é todo marmorizado também, ó. Parecido com o da cozinha, mas esse aqui ainda é mais neutro um pouco. Bancada já tava no local, bancada preta. Eu comprei já a cuba pra cá, uma cuba bem grandona, que essa bancada ela é espaçosa. E aqui temos um box bem grandão, que ele fica escondido aqui pra trás. Ó, ele vem pra trás da parede. E ele tá com previsão para 2 chuveiros, mas o cliente só quer utilizar um. Tem esse nicho preto, e o que a gente vai fazer de mudança aqui é trocar o piso do box e dessa parede do nicho pelo mesmo amadeirado que vocês viram que a gente está colocando no nicho lá de baixo. Só para quebrar um pouquinho desse marmorizado, para eles conseguirem também reforçar a impermeabilização desse piso do box. E vamos trocar aqui porque eu achei que esse nicho preto não combinou com esse marmorizado, então com o amadeirado vai combinar melhor. E a gente mantém o restante, a gente vai trocar só realmente o piso daqui, do chão do box, e essa parede do nicho. O restante aqui fora continua, permanece, a gente só tá comprando a cuba e a torneira para complementar aqui nessa bancada que realmente já não tinha. Os outros metais, né, ducha higiênica, o chuveiro, aqui também a bacia sanitária, tudo isso a gente tá escolhendo e colocando agora. Então aqui é a nossa suíte, e nós temos ainda uma área gourmet com lavabo lá fora, que é a parte principal desse segundo andar, né? Então vou mostrar para vocês. Aqui o apartamento tem toda essa área externa, que até então é descoberta. E a gente fez aqui uma área gourmet. Já tínhamos alguns pontos previstos, mas a gente teve que mexer bastante coisa para ficar do jeito que o cliente queria. Aqui, por exemplo, vocês conseguem ver uma modificação de obra. Aqui tinha uma torneira que estava previsto um tanque ou uma pia aqui de frente para o lavabo. E eu transformei isso aqui no chuveirão. Então a gente subiu esse ponto para fazer o chuveirão. A ideia do cliente era encaixar a lavanderia dentro do lavabo, mas olhem só o tamaninho do lavabo. O lavabo também, ó, ele já existia com esses revestimentos todos, só não tinha piso do chão. E aí não tinha bancada, então eu fiz o projeto do lavabo com a bancada toda ali. E, como eu disse, o cliente achou que a lavanderia ia ser aqui dentro, mas eu bolei outra solução. Então a bancada fica toda aqui, com a cuba mais pra esse cantinho, porque o vaso é aqui, né? Então eu não quis colocar a cuba centralizada. E eu pedi para desviar o ponto que aqui estava previsto, ponto de água e esgoto, que seria da máquina de lavar. Na ideia deles inicial, eles iam colocar a máquina de lavar aqui dentro e a bacia sanitária. E a pia seria ali fora, onde é o chuveirão. Não teria pia dentro desse lavabo, seria vaso e máquina de lavar. Só que assim, não ficaria nem um lavabo completo, nem uma lavanderia completa, porque teria a máquina de lavar, mas não teria tanque. Teria bacia sanitária, mas não teria pia para lavar a mão. Então, assim, não teria uma coisa completa. Então, eu transformei isso aqui num lavabo mesmo. Isso aqui é só um lavabo. E a lavanderia, eu arranjei outro espacinho para ela bem escondido. Olha aí na foto do 3D da área gourmet e vê se vocês estão enxergando a lavanderia, porque ela tá ali, junto com a churrasqueira. E aí, pro lado de cá, toda essa parede aqui é a parede de churrasqueira e pia. Só que aqui no cantinho, do lado esquerdo da churrasqueira, eu tô colocando um tanque. Esse tanque vai ser esculpido na própria pedra para ficar disfarçado mesmo, não ter cara de tanque. E aí vem a nossa churrasqueira, que a gente fez a carvão, mas é esse modelo que vem só até a altura da bancada. Depois a gente tem o vidro e a coifa somente. E pra cá, toda a parte de bancada, de pia mesmo da área gourmet. Um espacinho aqui no canto para uma cervejeira. E aí nós temos uma península. Não é uma ilha porque não é solta, né? Ela é encostada naquela mureta ali, então é uma península. Inclusive essa mureta aqui é a mureta que fica pra rua, igual a varandinha que a gente viu lá embaixo, e que também tem vista pro mar ali na esquina. E aí aqui sai a nossa península,
que vai ter um cooktop 2 bocas, e dessa península sai a mesa de jantar, com 5 lugares. E nós temos 2 banquetas aí na península. Então nós temos 7 lugares aqui, mais um banquinho que vai ter no pé da hidromassagem. E embaixo dessa península, de frente para o tanque, foi onde eu encaixei a máquina lave-seca. Então eu achei que ficou muito mais escondido e muito mais funcional do que se essa lave-seca fosse dentro do lavabo. Porque aqui, ó, eles têm a lave-seca junto com o tanque, lá só teria lave-seca, não teria tanque. Então tem a lave-seca junto com o tanque, o lavabo tem a pia dele, lá fica tudo completinho e tem muito mais espaço de manuseio, né? Porque a pessoa não usa a área gourmet para churrasco todos os dias, mas a lavanderia usa no dia a dia. Então dá para conciliar as duas funções e com muito mais espaço, com muito mais conforto, e essa lavanderia ficou muito mais completa aqui onde eu coloquei. Bom, na minha opinião, né? Mas eu aceito a opinião de vocês aí nos comentários. Então, toda a nossa área gourmet aqui e de lavanderia tá super funcional, tá tudo junto. E pra cá, que nós já tínhamos essa parede, já tinha previsão de ter uma jacuzzi por aqui, ó, já chega a elétrica ali. Nós encaixamos a jacuzzi na medida que o cliente pediu, sendo que eu fiz uma jardineirinha atrás para colocar essas plantinhas para ficar bem charmoso. E aí, para acessar essa jacuzzi, como ela não ocupa o espaço todo, ela vem até aqui mais ou menos, eu tenho uma escadinha do lado de cá. E junto com essa escadinha, eu projetei já um banco. Então, nessa área perto da península, vai ter o banco aqui no pé da jacuzzi, que as pessoas conseguem sentar, vai ter um assento estofado, conseguem sentar aqui no banco e conversar com quem tá ali na mesa, com quem tá aqui na península, na banqueta. Então, fica com mais áreas para sentar. Até nessa escadinha da jacuzzi dá para sentar, né? Então, eu projetei toda essa jacuzzi aqui com esses degraus, até fiz iluminação de LED aqui no degrau de baixo. Não precisei gastar espaço daqui com o chuveirão, porque eu coloquei o chuveirão pra lá, onde na cabeça deles seria a pia do lavabo. Então, assim, foram várias soluções que acho que chegaram muito mais próximo do resultado ideal que o cliente poderia ter para esse apartamento, que é compacto, né? De certa forma, ele é compacto. E nós vamos colocar aqui uma cobertura de alumínio com vidro. E vai ser retrátil. Então, essa parte aqui que cobre a jacuzzi e o chuveirão, ela vai abrir. E a outra parte que cobre a área gourmet vai ficar fixa. Então, isso tudo aqui vai ser coberto. Estou mostrando para vocês durante a obra e espero mostrar depois de finalizado para vocês conseguirem ver a diferença, a evolução e o resultado desse projeto. Então, é isso. Daqui eu tô vendo o mar lá. Olha só, gente, parece um quadro vivo. E hoje o dia tá lindo, hoje tá sol. Lá no fundo do quarto, ó. É bem bonita aquela vista ali. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários qual foi a solução, a alteração que nós fizemos em relação ao original, né, do que foi entregue do apartamento, que vocês mais gostaram. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim, deixa um like, se inscreve no canal. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!